Oi, gente, faz tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje eu quero ler um texto para vocês que poderia ser meu, mas não é, que poderia ser muito atual, mas também não é, e que poderia ser surreal, mas infelizmente também não é. Todos os profissionais de saúde afirmam apoiar a amamentação, mas muitos deles só a apoiam quando está indo tudo bem e alguns nem mesmo nesses casos. Assim que a amamentação ou algo na vida da nova mamãe não está perfeito, muitos aconselham o desmame ou a suplementação. A seguir, vou passar para vocês uma lista de indicadores para ajudar a avaliar se o profissional de saúde apoia a amamentação, pelo menos se ele apoia o suficiente para te ajudar a continuar se surgirem problemas. Como saber se um profissional de saúde, então, não apoia a amamentação? Dica 1. Ele ou ela te dá fórmulas ou amostras de literatura de uma empresa de comida para bebês quando você está grávida ou depois de ter seu bebê. Essas amostras e bibliografia são elementos que te induzem a pensar e a usar o produto, e sua distribuição é chamada de comercialização. Não tem evidências de que uma fórmula seja melhor ou pior do que outra para um bebê normal. A bibliografia ou os vídeos que acompanham as amostras são um meio de minar sutilmente e não tão sutilmente a amamentação e glorificar a fórmula. Se você não acredita nisso, pergunte-se por que as empresas de fórmulas infantis estão usando táticas agressivas para garantir que seu médico ou hospital forneça a você literatura e amostras deles próprios e não de outras empresas. Você também não deveria se perguntar por que o profissional de saúde não está promovendo a amamentação? Ele ou ela, essa é a segunda dica, diz que amamentar e dar mamadeira são essencialmente a mesma coisa. A maioria dos bebês alimentados com mamadeira cresce de maneira segura e saudável, e nem todos os bebês amamentados crescem nessas condições. Mas isso não significa que a amamentação e alimentação com mamadeira sejam essencialmente a mesma coisa. A fórmula infantil é uma vaga aproximação do que sabíamos há muitos anos sobre o leite materno, que em si é uma vaga aproximação de algo sobre o qual estamos apenas tendo uma noção e que constantemente nos surpreende. As diferenças têm consequências importantes para a saúde. Certos elementos do leite humano não são encontrados no leite artificial para bebês, fórmula, embora sua importância para o bebê seja conhecida há anos, como, por exemplo, anticorpos e células para proteger o bebê de infecções, ácidos graxos de cadeia longa poliinsaturados para o desenvolvimento ideal da visão e do cérebro do bebê. E amamentar não é o mesmo que dar mamadeira. É uma relação completamente diferente. Que você não foi capaz de amamentar não é legal, embora muitas vezes os problemas pudessem ter sido evitados. Mas insinuar que isso não importa é ser condescendente, está completamente errado. Um bebê não precisa ser amamentado para crescer feliz, saudável e seguro, mas isso é uma vantagem. Terceira dica: ele ou ela diz que a fórmula X é a melhor. Normalmente significa que ele está ouvindo demais o representante de uma determinada fórmula. Isso pode significar que seus próprios filhos toleraram essa fórmula certa melhor do que as outras. Isso significa que ele ou ela tem preconceitos injustificados. Dica 4. Ele ou ela diz que não é necessário amamentar o bebê imediatamente após o nascimento porque você está ou estará cansada e provavelmente o bebê não está interessado de qualquer maneira. Não é necessário, mas é muito útil. Os bebês podem mamar enquanto a mãe está deitada ou dormindo, embora a maioria deles não queira dormir em horários como esse.
Os bebês nem sempre mostram interesse imediato em se alimentar, mas isso não é motivo para aproveitar a oportunidade. Muitos bebês pegam dentro de 1 ou 2 horas após o parto, e esse é o melhor momento para um bom começo. Mas eles não podem fazer isso se forem separados da mãe. Se você tem a impressão de que é mais importante para o pessoal da saúde saber o peso do bebê, aplicar o colírio ou a injeção de vitamina K antes do estabelecimento da amamentação, pergunte-se sobre o compromisso com a amamentação dessas pessoas. Quinta dica. Ele ou ela diz que não existe confusão de bicos e que você deve começar a alimentar seus bebês com mamadeira cedo para ter certeza de que eles vão aceitar o bico da mamadeira. Por que você tem que começar a dar a mamadeira cedo se não existe confusão de bicos? Afirmar que não há evidência de confusão de bicos é começar a casa pelo telhado. E o bico artificial, que nenhum mamífero usava exceto o homem, e que ele não era difundido antes do final do século XIX, que precisa provar que ele é inofensivo. Mas o bico artificial não se mostrou inofensivo para a amamentação. O profissional de saúde que presume que o bico artificial é inofensivo está olhando para o mundo como se a alimentação com mamadeira e não a amamentação fosse o método normal, fisiológico de alimentação infantil. A propósito, só porque nem todos, ou talvez a maioria dos bebês que recebem o bico artificial tem problemas com a amamentação, não se pode dizer disso que o uso precoce do bico pode não causar problemas para alguns bebês. É sempre uma combinação de fatores. Um deles pode ser o uso do bico artificial, o que favorece o problema. Sexta dica, ele diz que você deve parar de amamentar porque você ou seu bebê estão doentes, ou porque você vai tomar remédios ou fazer um exame médico. Existem situações raras e ocasionais em que a amamentação não pode ser continuada. Os profissionais de saúde geralmente presumem que a mãe não pode continuar a amamentar e muitas vezes estão errados. O profissional de saúde que apoia a amamentação encontrará uma forma de evitar a interrupção da amamentação. As informações contidas nas páginas brancas do Guia Azul de Especialidades Farmacêuticas não são uma boa referência, pois, segundo eles, todos os medicamentos são contraindicados. As indústrias farmacêuticas estão mais interessadas na sua responsabilidade do que nos interesses das mães e dos filhos. Quando a mãe precisar tomar medicamentos, o profissional de saúde tentará usar aqueles que não exijam a interrupção da amamentação pela mãe. Na verdade, muito poucos medicamentos exigem que a mãe pare de amamentar. É extremamente raro haver apenas um medicamento que possa ser usado para tratar um determinado problema. Se a primeira escolha do profissional de saúde for um medicamento que o obrigue a interromper a amamentação, você tem o direito de se preocupar se ele realmente pensou na importância da amamentação. Dica 7. Ele fica surpreso ao saber que você ainda está amamentando seu bebê de 6 meses. Muitos profissionais de saúde consideram que os bebês devem continuar a ser alimentados com leite infantil formulado por pelo menos 9 e até 12 meses. Mas, ao mesmo tempo, parecem ter a ideia de que é desnecessário e até prejudicial continuar com o leite e a amamentação por mais de 6 meses. Por que a imitação seria melhor do que o original? Você não deveria se perguntar o que esta linha de pensamento implica. Em quase todo o mundo, a amamentação até os 2 ou 3 anos de idade é algo comum e normal. Dica 8. Diz que não adianta amamentar o bebê com 6 meses ou mais. Mesmo que isso fosse verdade, a amamentação ainda tem valor. A amamentação é uma interação única entre duas pessoas que se amam, mesmo que não haja leite. Mas isso não é verdade. O leite materno ainda é leite com gordura, proteína, calorias, vitaminas e outros componentes. E os anticorpos e outros elementos que protegem o bebê contra infecções continuam presentes, alguns em maior quantidade do que quando o bebê era mais jovem. Nona dica, ele ou ela diz que você nunca deve deixar seu bebê dormir no peito. Por que não? Não há problema se o bebê puder dormir sem mamar,
Mas um dos benefícios da amamentação é que é uma forma prática de colocar seu bebê para dormir quando ele está cansado. Mães em todo o mundo, desde o surgimento dos mamíferos, o fazem. Uma das grandes alegrias da maternidade é ver seu filho adormecer em seus braços e sentir o calor da sua respiração enquanto o sono toma conta. É uma das alegrias da amamentação, tanto para a mãe quanto provavelmente também para o bebê, quando ele adormece no peito. E a 10ª dica, ele diz que você não deve ficar no hospital para amamentar seu filho doente porque é importante descansar em casa. É importante que descanse e o hospital que apoia a amamentação providencie para que você possa descansar enquanto estiver no hospital para amamentar seu bebê. Bebês doentes não precisam mamar menos do que um bebê saudável, eles precisam de mais. Esse é um texto que poderia ser meu, mas não é. É do Dr. Jack Newman. Esse é um texto que poderia ser atual, mas não é. Ele foi publicado em 2005 no site da IPFAN América Latina, é o informativo número 129. Este é um texto que poderia ser surreal, mas não é. E isso, infelizmente, sem comentários. Eu ainda podia acrescentar algumas dicas. Talvez a principal que eu acrescentaria é: ele não se interessa em saber como você está passando. Ele não se preocupa em saber se a amamentação está ou não está sendo adequada e saudável para você e para o seu bebê. Mais do que isso, ele não te escuta. Com tudo isso que é dito, em momento algum existe uma escuta ativa e a fala sempre vem com julgamentos. Ou, se não sempre, grande parte das vezes. Se você não se sentir confortável, se você não se sentir segura, se você não se sentir em condições boas de conversar com o profissional de saúde que está acompanhando você e seu bebê nesse momento, pelo menos desconfie que ele não é um profissional que apoia a amamentação. Vale a pena investir no aleitamento materno. Vale a pena você seguir o seu coração. Não é fácil, não é simples e já não é tão natural amamentar, apesar de sermos mamíferos. Esse texto de 2005 não poderia ser mais atual. Infelizmente, as indústrias ainda buscam o leite materno não como modelo só, mas buscam substituir o leite materno divulgando seu marketing como vantajoso. Uma das recuperações principais que nós buscamos é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno de pelo menos 50% das crianças no mundo, exclusivo até o 6º mês. Essa é uma proposta da Organização Mundial de Saúde até 2025. E, muito importante, entre as 4 estratégias propostas pela Organização Mundial de Saúde, a primeira é controlar o marketing de fórmulas infantis. Não somos contra a fórmula infantil, não somos contra as indústrias, não somos contra a necessidade de que muitas mães, sim, necessitam do uso de fórmulas. O marketing é abusivo. Olha, depois de um tempo, resolvi fazer essa comunicação com vocês. Desculpa ter lido o texto, ele é longo, mas vale a pena a gente pensar nisso. Em breve isso vai estar no Instagram, como algumas imagens que eu gostaria que vocês acompanhassem. Obrigado e até breve.